A cada dia que passa, o discurso de bom gestor de Romeu Zema está colando menos. O candidato do Novo está sendo desmoralizado a cada sabatina que participa e sua gestão desastrosa no governo de Minas Gerais fica cada vez mais evidente ao eleitor. Eu sou empreendedor, como a maioria dos brasileiros, e vou combater como ninguém privilégios, corrupção, como eu fiz como governador de Minas Gerais. Não quero mais essa história de político rico e povo pobre. Dessa vez, foram os apresentadores César Tralli e Renata Vasconcelos que desmascararam o ex-governador de Minas Gerais ao vivo na sabatina da Rede Globo. O senhor defende um Estado mais enxuto, mas em 2023, durante a sua gestão, o senhor concedeu um reajuste de salário de 300% para o seu salário, para o salário do vice e também para todos os secretários. E nesse mesmo ano, 2023, os servidores públicos não receberam aumento. Eu pergunto ao senhor por que essa diferença de tratamento? Bom, tem que ficar muito claro essa questão. Primeiro, eu não recebi nenhum aumento porque sempre fui um governador voluntário. Desde o primeiro dia, em janeiro de 19, tudo aquilo que eu recebi, eu repassei para as APAES. Zema tentou justificar o reajuste do próprio salário, mas não conseguiu explicar o aumento para seus secretários e muito menos a disparidade com o funcionalismo público. Agora, o senhor está dizendo que o senhor doou o seu salário, mas e o vice-governador e todos os outros secretários devoluveram os salários? Não. Então, esse reajuste de 300%? Então, candidato, 5 mil habitantes... o senhor, sobre esse aumento que o senhor deu para o governador, para o senhor, para o vice, para os secretários de 300%, o senhor disse que não tinha feito um reajuste desde de 2007 a 2023. Mas nesse período, os servidores receberam um aumento só de 54%. Por que essa diferença, 300% para 54% dos demais servidores? Exatamente porque os salários dos secretários, teve um governador em Minas que reduziu o salário dele e dos secretários pela metade. Lá em 2002, 2004, não sei exatamente a data, numa medida populista. E desde então, o que passou a acontecer? Um detalhe importantíssimo aqui. Secretário, antes de eu ser governador, recebia penduricalhos. Constava lá que ele recebia R$7 mil, mas ele tinha mais isso, mais aquilo. Comigo não teve penduricalho, não. Hoje, se um secretário de Minas recebe 28 mil, é mais ou menos isso, é aquele valor e pronto. Antes ele recebia 7 mil e mais 50 mil de penduricalhos. O ex-governador também se enrolou de novo para explicar a dívida pública deixada no governo de Minas Gerais e teve que engolir o fato exposto de ter deixado o pior caixa do país. Candidato Romeu Zema, o próximo presidente da República tem uma tarefa inadiável na economia: enfrentar o problema da dívida pública brasileira. Por isso, cada candidato precisa explicar para o eleitor como é que pretende equilibrar os gastos e conter o crescimento dessa dívida. São mais de 10 trilhões de reais. O endividamento já atingiu 82% de toda a riqueza que o Brasil produz em produtos e serviços, o nosso PIB. E o mais grave, essa dívida está em trajetória de alta, ela está com tendência de alta. Sim. O senhor governou Minas Gerais nos últimos quase 8 anos. E a dívida do governo de Minas cresceu 100%, praticamente dobrou. Ela saltou de 88 bilhões para mais de 180 bilhões de reais. Eu pergunto ao senhor por que o eleitor deve acreditar que o senhor, se for eleito presidente, vai conter o crescimento da dívida pública federal se o senhor não conseguiu diminuir o tamanho da dívida do governo de Minas? Perfeito, Renata. Então, eu quero explicar aqui para quem está nos acompanhando. A dívida de Minas, ela foi toda feita no passado. Eu gosto muito de dar aqui um exemplo simples para quem está nos acompanhando aqui entender muito bem. Alguém deve 10 mil reais. Se ele ganha 3 mil reais por mês, essa dívida pode ser considerada elevada. Mas se ele ganha 40 mil por mês, talvez ele tenha condição de pagar com mais facilidade essa dívida. Agora, candidato, sobre isso, a dívida, o fato é que ela ainda existe e ela precisa ser paga. O senhor passou a maior parte da sua gestão
com a dívida, o pagamento da dívida em suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor ficou 43 meses sem pagar essa dívida e, considerando toda a sua gestão, o senhor pagou menos de 10% da dívida. 13 bilhões de uma dívida de mais de 180 bilhões. Se a gente usar o seu raciocínio, é como se uma família extremamente endividada decidisse parar de pagar o cartão de crédito e dissesse que está com as contas em dia. A dívida existe e ela precisa ser paga. Tá. Renata, eu ia completar. Quando eu assumi, a dívida de Minas representava 192% da receita corrente líquida. Quando eu saí, era cerca de 160%. Ela está em trajetória de queda, diferente da dívida de Brasília, que está em trajetória de alta. A gente fez um levantamento com os números oficiais do governo de Minas Gerais. Em 2019, no seu primeiro ano como governador, a dívida representava 98% da arrecadação, né, do Estado. Sim. Em 2025, esse número saltou para 137%, ou seja, é preciso bem mais do que tudo que entra em caixa para poder honrar isso, né? Renata, os dados que eu tenho, e hoje qualquer construtora, qualquer fornecedor vende para Minas Gerais. Nós temos hoje uma dívida que proporcionalmente é menor do que era há 8 anos atrás. A economia de Minas ganhou participação no PIB do Brasil. Nós temos hoje uma economia muito mais dinâmica. Isso teve reflexo na arrecadação. E um dado muito importante. Eu assumi, Renata, não sei se você tem esse dado aí, com um déficit de 11 bilhões em 2018. Eu saí com um superávit de 5 bilhões. Ou seja, o Estado gastando menos do que arrecada. E antes gastava-se muito mais do que arrecadava. O ajuste foi feito. Hoje, todo fornecedor do Estado, todo funcionário, todo aposentado recebe em dia. E a dívida está parcelada em 30 anos. Então, agora nós temos um fluxo de caixa. Antes, o que nós tínhamos era dívida vencida. Ninguém vendia. Quando eu assumi, não havia nem medicamento na rede pública. Agora, candidato, o senhor terminou a sua gestão com o pior caixa do país, um rombo de 11 bilhões de reais. César Tralli questionou as privatizações de Zema, mas o ex-governador se orgulha de ter vendido grande parte dos ativos do povo mineiro, mesmo entregando o Estado quebrado. O coordenador de políticas econômicas da sua campanha, o Carlos da Costa, ele promete um ajuste fiscal de 2% do PIB, algo em torno aí de 260 bilhões de reais. Para atingir essa meta, entre outras medidas, o senhor está prometendo privatizar Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e todas as outras estatais. Só que durante os 7 anos da sua gestão em Minas, o senhor tentou e não conseguiu vender a CEMIG, que é a maior estatal do Estado. Se não foi possível vender a CEMIG, como é que o senhor pretende conseguir maioria no Congresso Nacional para vender, repito, estatais do porte do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras? Quem acompanhou o meu governo em Minas sabe que eu vendi, entre participações e empresas, 118. Inclusive, algumas muito conhecidas aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, que foi a Light, a Elibras, que o Estado tinha participação, a Companhia Brasileira de Lítio no Nordeste de Minas Gerais e, mais recentemente, a Copasa. Lembrando que nós tivemos um governador no passado que fez uma mudança na Constituição Mineira que fazia com que qualquer estatal que fosse ser vendida precisava de 3/5 de aprovação da Assembleia. E nós conseguimos esses 3/5 recentemente e vendemos a Copasa. Ficou faltando uma empresa só, que é o que você falou. Todas as outras foram vendidas. E lembrando um detalhe importantíssimo, durante a minha gestão, a empresa de saneamento de Minas, que é a Copasa, e a empresa de energia de Minas, que é a CEMIG, valorizaram estrondosos 300%, porque não teve roubalheira, não teve corrupção, foi uma gestão profissional, valorizando o patrimônio do mineiro. E eu vou fazer o mesmo no Brasil. As empresas brasileiras hoje estão subavaliadas porque têm uma gestão muito ruim.
A corrupção no governo de Zema também foi exposta e o candidato do Novo. E eu quero que tudo seja apurado e que esses bandidos morfem na prisão. Num estado que tem 300 mil funcionários, como é o caso do estado que eu administrei, sempre está sujeito a surgir algumas frutas podres. E lembrando que nós tomamos todas as medidas. Eu não quero que nada seja encoberto, ninguém seja protegido, como muitas vezes acontece lá em Brasília. Investigação, polícia, prisão, punição. Agora, candidato, uma dessas mineradoras envolvidas nesse escândalo de corrupção já tinha 17 autuações por crimes ambientais. E mesmo assim, em 2024, o seu governo autorizou que ela operasse numa área tombada da Serra do Curral. Então, eu pergunto ao senhor se já não existiam indícios suficientes para alertar sobre possíveis irregularidades. Toda decisão que foi tomada no meu governo, nós levamos ela para o lado técnico. Um motorista que tem diversas autuações por excesso de velocidade, muitas vezes ele continua dirigindo. Candidato, a Polícia Federal, nesse escândalo ainda, indiciou 34 pessoas, entre elas Rodrigo Gonçalves Franco. Ele era presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e foi nomeado pelo senhor. Pergunto ao senhor se não chegou ao seu conhecimento que ele estava fazendo coisa errada. Não chegou. E quando chegou, eu falei, demissão agora, investigação, polícia, prisão, se possível. É o que eu quero. Eu trabalhei em empresa, eu fui roubado na empresa também. O ser humano sempre tem alguém que às vezes te decepciona, e aconteceu nesse caso. Mas a maior vergonha ficou na lapada que Zema tomou da Renata Vasconcelos sobre os crimes cometidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Confira e aproveite para compartilhar se gostou deste vídeo. O Supremo Tribunal Federal julgou que houve uma tentativa de golpe de Estado para impedir a alternância de poder depois das eleições de 2022. O senhor já questionou publicamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal, prometeu inclusive anistia aos envolvidos nos ataques em Brasília se o senhor for eleito. Diante das evidências descobertas pela Polícia Federal, o Supremo condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros réus, por tentativa de golpe de Estado. O senhor já disse que discorda desse veredito. O senhor pode explicar por quê? Explico, sim. Eu discordo porque não existe na história da humanidade uma tentativa de golpe ou um golpe de Estado que tenha sido um movimento de vandalismo, de depredação, como aquele que aconteceu em janeiro de 2023. Exatamente. Eu darei anistia ou, pelo menos, no mínimo, um tribunal que não seja político, um tribunal que seja judicial. Porque o que nós vimos no Brasil foi perseguição. Uma moça que sujou um monumento público pegar 14 anos de prisão. Candidato, a Justiça determinou que houve 7 crimes. Eu vou ler aqui para o senhor. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, organização criminosa armada, deterioração do patrimônio tombado. Foram 1.400 condenações. Eu discordo. Na minha opinião, comete crime quem leva o crime adiante. Quem fez, pensou ou até idealizou, mas não levou, para mim, não cometeu crime. O senhor acha que esses crimes que eu enumerei aqui todos não foram adiante? O de sujar o monumento foi adiante, sim. A moça, a Débora, que inclusive eu conheci a irmã, o dela foi adiante. Não ela foi apenas lá... sujar o monumento. Não foi apenas sujar o monumento. E os outros todos? O senhor quer que eu leia novamente? Por favor. Incitação ao crime, organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado, dano qualificado. Deterioração, tudo bem.